que Jesus já deu sinal. Vamos pra batalha, vencendo todo o mal. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não tem nada que gere maior crise para dentro da igreja, para dentro da obra de Deus. Não há nada quando a gente tem crise de identidade, quando nós perdemos a referência. Nós funcionamos muito bem sem dinheiro, nós funcionamos muito bem sem alguns talentos dentro da igreja, mas quando uma inspiração nossa, alguém que nos inspira, alguém que a gente diz, mulher de Deus, homem de Deus, quando eles falham, quando eles caem, nós somos abalados. Quando o escândalo chega, porque isso foi um grande escândalo, a gente começa a se perguntar: até onde vale a pena? O que é sério no meio de tudo isso que nós estamos fazendo e que nós estamos vivendo? Por quê? Porque, repito, por mais que a gente se ajoelhe, sinta a presença de Deus e Deus fala com a gente, o próprio Deus sabe que ainda assim a gente precisa de uma referência. Nós, embora acreditemos em Jesus, nós sabemos a distância que nós estamos no que diz respeito a essa fidelidade, a essa capacidade. Aí a gente vai buscar em alguém. Isaías perdeu, Isaías não tinha. Só que Isaías, ele tinha algo especial. A gente vai começar a ver a partir de agora. É que em vez dele largar tudo, ir embora e dizer não quero mais, ele foi para o templo. Ele veio para um lugar semelhante a esse. Eu não consigo afirmar se dentro do templo tinha mais alguém, mas ele foi para o templo. Ele foi buscar a resposta de Deus para a indagação do coração dele. Quando começa o capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, você vai ver Isaías buscando a face de Deus e tendo uma visão sobrenatural daquilo que Deus precisava mostrar para ele. E a visão que Isaías teve, ela é separada, ou ela é melhor explicada em 3 fases da visão. A primeira visão que Isaías teve foi a visão de cima. A primeira visão que ele teve foi uma visão de cima. Repito, aqui embaixo está tudo bagunçado, aqui embaixo as esperanças estão se esvairindo. Aí Deus vai dar uma visão para o seu servo, e a primeira visão que ele teve foi uma visão de cima. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ainda que aqui embaixo tudo esteja parecendo um caos, é hora de ter a visão de cima. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: se você não tiver a visão de cima, você vai desistir e vai perder as forças para continuar caminhando. Ele teve uma visão de cima, visão do alto. Ele olhou para o alto, e nessa visão que ele teve do alto, diz o verso de número 1 e o verso de número 2, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu o quê? O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque o trono da terra estava vago, porque o reino de Israel estava sem o seu rei, que tinha morrido leproso, e que estava em vacância desde o dia que ele se tornou leproso. Na terra não tinha governo, mas no céu tinha alguém que ainda estava assentado sobre o trono, e lá permanece eternamente. A terra está bagunçada, mas o céu continua organizado para a glória e louvor do nome do Senhor. A Bíblia vai continuar dizendo, e vai dizer assim: seu séquito enchia o templo. E nessa visão do alto ele vai continuar vendo coisas, e a Bíblia vai dizer: e os serafins estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas. Isso aqui não interessa muito. 2 cobriam o rosto, não interessa para mim e para você. E com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Detalhes da palavra. E clamavam uns para os outros, dizendo: clamavam, alguém estava assentado sobre o trono. A terra estava bagunçada, a referência espiritual tinha caído.
Mas lá no céu, os anjos estavam clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, o céu continua sendo santo, santo, santo. Não tem nada mais poderoso e mais precioso que precise ser buscado dentro da igreja do Senhor do que a santidade do Senhor, porque sem santidade eu posso pregar bem, eu posso cantar bem, eu posso ter talento na terra, eu posso ter riqueza na terra, mas sem ela eu não vejo a Deus. Sem ela eu não vejo a Deus. E a Bíblia vai dizer que os anjos diziam: Santo, Santo, Santo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Isaías: Uzias pecou e caiu. Você estava servindo Uzias ou está servindo a mim? Porque embora ele tenha caído, eu lamento, mas eu continuo sendo santo, santo, santo. Quem está entendendo, levanta a mão e adore a Deus. Ele não mudou, a igreja mudou, a igreja se adaptou. Teve obreiro que foi levantado, teve obreiro que caiu, tem obreiro canalha, tem obreiro santo, tem gente boa no meio, tem, mas o nosso Deus continua sendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem veio adorá-lo nessa noite? Levanta a sua mão e adore a Ele. Ele é santo. Ele é santo. Terceira coisa nessa visão do alto que é importante ressaltar: esses mesmos anjos que clamaram dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eles vão dizer: toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos do céu, os serafins, eles vão trazer uma revelação que traz um conforto extraordinário para a vida daquele profeta. Por quê? Porque aquela terra está bagunçada. Os sacerdotes foram confrontados. O poder político pensava que poderia invadir o poder espiritual e fazer da igreja o que ele bem entendia. Vou repetir: o poder político, que era de Uzias, poder bélico, financeiro, militar, ele desprezou o poder espiritual dado aos sacerdotes. Ele desrespeitou os sacerdotes. Ele decidiu subir ao altar e no altar ele fazer aquilo que ele bem entendesse. Ou seja, a terra estava bagunçada. O sistema religioso estava comprometido. As pessoas olhavam e diziam: meu Deus, eu conheci-o antes, agora está muito diferente. Eu via como era o poder, a graça, a organização, o processo de santificação. Agora está tudo diferente, está tudo enlouquecido. E aí a gente chega a olhar e dizer: o diabo está dominando. O diabo está dominando aquilo que Deus dominava. Só que a Bíblia Sagrada, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer: não. Tu pensa que está tudo bagunçado porque tu não consegue olhar com os olhos espirituais. Te desperta, Isaías. Por quê? Porque toda a terra, eu vou repetir para você, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe aquilo que a cantora enfatizou? Americana é conhecido como o lugar onde tem o presídio do americano. E a gente chega e diz assim: mas como é aqui? É violento ou não? E aqui diz: não, aqui é uma paz. E aí a gente chega a dizer: peraí, aqui é uma paz porque tem muita segurança no sistema e o sistema vem dar segurança? Não, aqui é seguro. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor está sobre toda a terra. A cidade do americano, ela está tomada pela glória de Deus. Basta alguém ativar esse poder de Deus para que o milagre possa acontecer. Sua família está passando por problemas sérios. Você acha que a sua casa está desorganizada e bagunçada?
Você está com saudade, dizendo: eu tenho saudade de que quando todos se reuniam para cantar hinos da harpa cristã. E você está pensando em entregar os pontos. Você está em uma igreja, quem sabe, que está me ouvindo, me assistindo, dizendo: não, eu não consigo mais porque eu não sinto a presença de Deus. Ei, eu quero te dizer que lá dentro da tua casa tem presença de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá dentro da igreja tem presença de Deus. Ei, deixa eu dizer algo para você: a prisão do americano, lá dentro tem a presença de Deus, porque eu já estive pregando lá dentro, eu já estive batizando lá dentro. Pastor, como pode? Lá não é um lugar violento, não. Sabe o que é? É que a terra toda está cheia da glória de Deus. O que significa isso? Significa que quando o pastor Maico, ele chega em algum lugar e ele vai proclamar a verdade e a palavra de Deus, ele ativa o reino de Deus que está naquele lugar. Não tem demônio, não tem feiticeiro, não tem violência que possam ter êxito em relação ao poder de Deus. Por quê? Porque Deus nunca empatou com o diabo. Como é que ele vai perder? Porque toda a terra está cheia da sua glória. Pastor, por que eu estou então enfrentando um problema tão grande? Tem uma expressão que as pessoas estão usando muito isso: ativa. Faz isso, ativa o reino de Deus que está em você. Faça a diferença. Não espere ninguém fazer a diferença antes de você. Faça a diferença. Tem gente que pensa que Deus nos chamou para ser diferente. Aí a gente pensa que basta ser diferente no vestir, basta ser diferente no corte de cabelo, basta ser diferente no falar. Ei, Deus não quer que sejamos diferentes. Deus quer que nós façamos a diferença aonde quer que estejamos. E Ele está nos dando respaldo. Ele está dizendo: a terra está cheia da sua glória. Repita isso comigo. Coloque a mão no peito e diga: a minha casa está cheia da glória do Senhor, meu Deus. Diga: a minha igreja no Jardim América está cheia da glória de Deus. Aleluia. Ele tem a visão do alto. Ele vê que o trono não está vazio. Ele vê que o lugar é santo, ainda é santo, que os problemas da terra não abalam o céu. É por isso que eu tenho que estar focado no céu. E ele recebe a mensagem que toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem essa visão do alto. Então ele chega no templo dizendo: está tudo acabado, não tem mais chance para mim. É por isso que a igreja é o melhor lugar para nós estarmos, porque a gente chega aqui acabado e Deus libera uma palavra que muda o nosso entendimento e muda a nossa vida. Vale a pena ser crente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando termina essa visão do alto, ele vai olhar para dentro, porque não tem como a gente mudar só olhando para o alto. Quando a gente olha para o alto, a gente é constrangido por aquilo que a gente vê. É maior do que nós imaginávamos, é melhor do que nós imaginávamos, é mais forte do que nós imaginávamos. E quando isso acontece, a gente se constrange. Todo culto poderoso, todo culto precioso, a gente dá glória a Deus, dá aleluia, mas um negócio interessante acontece: a gente chora, a gente não aguenta a presença de Deus. E se um psicólogo vier nos perguntar e dizer assim: você está chorando de tristeza? A gente vai dizer: não. Você está chorando de alegria? Você vai dizer: também não. Por que você está chorando? Você vai dizer: eu não consigo explicar, mas é algo que vem de dentro de mim, que me constrange e que me faz ter uma emoção tão poderosa e preciosa. E são lágrimas que não tem explicação, porque é algo que vem de dentro para fora. Aí ele tem uma visão de dentro. Interessante. Sabe por quê, Edwin? Porque quando ele entra dizendo: o Zias falhou. Poxa, eu não tenho uma referência. Quase sempre
quando a gente tende a criticar alguém, a gente sem querer está dizendo: eu sou melhor do que ela, eu sou mais precioso do que ela. Então Isaías, ele entra decepcionado. E se você fosse perguntar, dizer: por que você está decepcionado? Ele falou: como não estaria? Meu líder caiu, meu povo não é mais o mesmo, está tudo bagunçado, eu estou pensando em desistir. Ele olhou para o céu e viu que o céu estava o mesmo, só que a segunda parte da visão, ele tem um olhar para dentro. E aí eu quero ler com você para explicar. E nesse olhar para dentro, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer: então disse eu, ai de mim. Interessante. Isaías olha para dentro dele, ele não vai mais criticar ninguém, ele não vai dizer ai de Uzias, que provavelmente foi para o inferno, ai dos sacerdotes que não tiveram autoridade, ai dos políticos, ai das convenções. Não. Quando ele tem esse despertamento, que ele olha para dentro, ele vai dizer o quê? Ai de mim. Porque tem horas que a nossa preocupação deve ser o coletivo, mas nunca a preocupação com o coletivo, naquilo que é saúde espiritual, ela pode ser antecedida pela minha preocupação, um analisar interno. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer: examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Quando ele tem esse comportamento, que ele vê a glória de Deus e o tamanho da majestade de Deus, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo. Interessante. E ainda dentro dessa introspecção, nessa visão para dentro, ele diz assim: o que eu estou fazendo, gente? Eu estou criticando os outros, imaginando que eu estou perfeito, mas a lei espiritual, ela é muito clara: eu serei medido com a mesma medida que eu medir os outros. Então ele está dizendo: eu estou querendo criticar os outros e estou me esquecendo da minha vida. E quando ele vê a glória de Deus, ele diz: eu não tenho direito de criticar ninguém. Eu posso reconhecer, tentar ajudar, mas ele vai dizer: quem sou eu? Se Deus me decidir me medir hoje, porque Deus não faz acepção de pecado, não existe pecadão e pecadinho. Todo tipo de pecado afasta o homem de Deus e da salvação. E aí ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo. Aí a história muda. Por quê? Porque se você continuar lendo o versículo de número 5, ele vai dizer: porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele está dizendo e reconhecendo: eu sou errado também. Isaías faz um negócio fantástico aqui. Antes dele apontar os outros, ele vai dizer: eu sou errado, o primeiro da fila, e eu vivo no meio de um povo que também está errado. É o tratamento de Deus. É o tratamento de Deus. Todas as vezes que você for levar em oração diante de Deus, para que Deus faça justiça com a vida da outra pessoa, porque você foi injustiçado, tome cuidado, porque talvez seja uma oportunidade que Deus está te dando para você olhar para dentro. E isso não é para que haja uma acusação, não. É para que Deus possa restaurar você, restaurar sua vida, sua alma, restaurar o seu coração, o seu sentimento, porque talvez esteja tão ferido e há tanto tempo que você não é mais a mesma pessoa. E talvez você
nessa questão desse sofrimento você coloque culpa em terceiro, se esquecendo que o poder de Deus sobre a sua vida é maior do que qualquer coisa. Todas as vezes que eu chego e digo que eu estou enfrentando problema ou não alcancei uma posição por causa de fulano e ciclano, eu estou negligenciando a minha fé. Eu estou dizendo que o Deus que me chamou é menos poderoso do que as pessoas que me perseguiram ou intentaram contra a minha vida. Ei, meu irmão, não há nada que aconteça na minha vida que aconteça sem a permissão de Deus. Deus é tão extraordinário, é tão fantástico, é tão maravilhoso, que com Ele a gente ganha até perdendo. Eu vou repetir para você: Deus é tão poderoso e tão precioso, que com Ele a gente ganha até perdendo. Por quê? Porque tem coisa que a gente perdeu hoje, que Deus usou para a gente chegar mais longe. Todo mundo que você vê destacado em alguma coisa, você vai perguntar para ele como você chegou aqui, ele vai dizer muitas perdas, muitas dores, muita traição, muita coisa aconteceu, mas aconteceu pela misericórdia de Deus, e Deus me trouxe a esse lugar. Levante a sua mão e adore ao nome do Senhor. E Ele tem uma visão para dentro. Todo mundo que é espiritual, que tem uma visão da glória do Senhor, em seguida ele olha para dentro de si. Aí ele teve uma terceira visão. Dentro dessa visão foi a visão do lado de fora. Por quê? Porque agora Deus vai falar em uma conversa, como se ele estivesse conversando Pai, Filho e Espírito Santo. E alguém aqui ao lado, na posição que o meu pastor está ouvindo a conversa, não está participando da conversa. Por quê? Porque ele está dizendo aqui não é uma exigência, aqui é só para quem quer se alistar. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto eles conversam, que eu acredito que é a Trindade Santa, eles vão dizer assim: precisamos enviar alguém. A quem nós enviaremos? Eles estão dizendo: aqueles que nós chamamos caíram, aquele que nós chamamos perderam. Eles estão dizendo indiretamente: está todo mundo desmotivado, ninguém está mais acreditando no chamado. Então eles estão dizendo assim: eu não vou chamar. Mas eles estão conversando e dando uma oportunidade. Precisamos enviar alguém. A quem enviaremos? Se nós lermos os versículos seguintes, ele vai dizer: lá fora tem gente sofrendo, lá fora tem gente precisando de ajuda. Se ninguém se levantar para fazer essa obra, essa nação cai por terra. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, e eu vou terminar aqui, versículo de número 7: e com ele tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado está o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: está precisando de alguém? Tem vaga para mim nessa obra? Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele olha para fora, ele percebe que havia necessidade de obreiros, de bons obreiros. Aí ele vai dizer: eis-me aqui. Se coloca de pé. Ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, para eu terminar, Isaías entrou provavelmente para reclamar, e aí Deus chegou de uma forma tão extraordinária, dizendo para ele: e aí? Vai continuar reclamando? Vai continuar fazendo comparação? Vai continuar vendo tudo e desistir da carreira? Nós precisamos usar alguém. Nós precisamos fazer a diferença em Americano. Nós precisamos ir mais longe. E aí? Precisamos de alguém para ser usado. Os pastores já se alistaram. Eles mudaram a rotina da vida deles pelo chamado que Deus fez para eles. Deixa eu dizer para você, não tem nada que um profissional mais espere na sua vida cotidiana do que sexta-feira das 5 horas da tarde. No meu caso, a empresa termina 4h30. Não há nada que eu espere mais na semana. 4h30. Aí eu saio dali, eu digo: eu vou dar uma descansada,
No sábado eu vou dormir um pouco mais tarde, vou preparar tudo para no domingo. Sabe o que eles fazem quando dá sexta-feira? Eles vão para casa, arrumar as coisas, e eles vêm embora para cá. Só voltam daqui no domingo, depois do culto, chegando tarde em casa, tendo que no outro dia de manhã assumir a mesma responsabilidade e a mesma carga de trabalho. Eu não duvido que algumas vezes eles chegaram aqui com o pé e com o corpo, mas a cabeça ficou muitas vezes no problema lá. E eu não duvido que eles saíram daqui numa segunda-feira para trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, com o corpo lá, mas com a cabeça aqui, dizendo: Deus, o que é que nós vamos fazer para que aconteça? Deus está chamando pessoas assim. Não dá para a gente continuar reclamando. Tu sabe por quê? Porque enquanto muita gente está brigando por posição lá no centro da cidade, aqui tem lugar para fazer a obra. O centenário onde nós servimos, nós somos 30 pastores, só para servir os irmãos. Tem gente que imagina, eu já tive muita gente que chegou comigo e disse: estou indo embora porque aqui não tem o que eu fazer. Eu falei: como não tem? A obra não é só aqui dentro, tem muita coisa que precisa ser feita. Deus quer te dar uma visão do alto, para que você possa olhar para dentro de você e fazer uma autoavaliação sua, e você reconheça que você pode até não ser pior do que ninguém, mas não é melhor do que ninguém. Amém? Deus não trabalha com comparação de pecado, não é isso. Era eu que deveria ocupar porque eu sou melhor do que o fulano. Diante de Deus nós não somos nada, vivemos pela misericórdia de Deus. Só que agora Deus está perguntando: precisamos enviar alguém. A quem enviaremos? Eu quero perguntar para você. Se Deus te chamar, você está disposto? Quem está disposto, levanta a sua mão. Quem está disposto a atender o chamado de Deus? Pois eu tenho certeza que Deus está chamando a sua vida. Se envolva no trabalho missionário. Por quê? Porque lá fora, tenha essa visão, tem muita gente que está precisando de você, através do poder de Deus, usar a sua vida para alcançar a vida deles lá fora. Pai, eu quero louvar o teu santo nome. Eu quero agradecer o Senhor, porque hoje os nossos olhos contemplam que em 3 anos o Senhor fez coisas extraordinárias, que muitas igrejas levam 10 anos e não conseguem fazer a metade do que aqui já foi feito. Mas eu sei, Senhor, que os próximos 3 anos, e esse ano que começa a partir de agora, o novo ano de existência, o Senhor tem coisas grandes e tremendas para fazer nesse lugar. E nós estamos aqui como profeta Isaías, Senhor, não para reclamar, não para apontar para os outros, não para dizer poderia ter sido melhor, não, mas para olharmos para dentro de nós e cada um de nós dizer: poxa vida, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter contribuído mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter trabalhado mais, em vez de reclamar tanto. E finalmente, Senhor, tendo a visão do alto e a visão interna, nós clamamos pela tua misericórdia, que da mesma forma que os anjos, Senhor, pegaram brasa viva e com uma tenaz vieram para purificar os lábios, que o poder do teu Espírito nos purifique, o poder do sangue, a unção do teu Espírito nos purifique, para que nós possamos ter a visão lá de fora e assumirmos a responsabilidade em relação aos lá de fora. Pai, em nome de Jesus, que nunca a nossa preocupação com o lado de dentro supere a preocupação com o lado de fora, porque o lado de dentro só existe porque lá fora tem pessoas precisando da nossa ajuda. E finalmente nós terminamos, Senhor, dizendo: se precisa de mim, eis-me aqui. Repita isso bem forte: se precisa de mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Olhe para o céu e diga: Deus, conta comigo, não me deixa do lado de fora dessa obra grandiosa que o Senhor começou a fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso comandante
Jesus já deu sinal. Vamos pra batalha, vencendo todo mal. As portas do inferno não